Beleza, a atividade de hoje é campeonato de lógica. Ela foi uma questão da OBI de 2009, né? Da fase 1, nível 2. Beleza, o diretor de uma escola precisa selecionar 3 bons alunos para participar de um campeonato de lógica entre escolas. Ele pode escolher dentre 3 alunos do período diurno, o F, o G e o H, e 3 alunos do período noturno, K, L e M. Para compor sua equipe, o diretor se baseia nas seguintes condições. Beleza, então ele tem que escolher 3 alunos entre 6 alunos, tá? 3 do diurno e 3 do noturno, só que ele só pode escolher 3. Tá, as condições são, no mínimo um aluno do diurno deve ser escolhido e no mínimo um aluno do noturno deve ser escolhido. Beleza, então a gente não pode escolher os 3 de cada um. Se F é escolhido, então G não pode ser escolhido. Se H for escolhido, então L deve ser escolhido. E se L for escolhido, então H deve ser escolhido. Se K for escolhido, então M deve ser escolhido. Essas são as condições. Beleza, vamos para a primeira questão, né? Quais das seguintes opções é uma lista completa e correta dos alunos escolhidos para a equipe? Aí vocês vão escolher 3 alunos, né? Vocês vão selecionar entre o diurno e o noturno, de acordo com aquelas regras, e não pode fugir dela. Beleza. Letra A, F, H e M. B, G, L e M. C, H, K e L. D, H, L e M. E K e E, K, L e M. Essas são as alternativas. Beleza. Vocês têm que entender que vocês têm que assimilar as regras de uma forma que fica mais fácil de vocês entender. Eu consegui assimilar assim. F e G são 2 alunos que não gostam um do outro, então quando um for na viagem, o outro não vai, certo? O H e o L são aqueles inseparáveis, quando um for, o outro tem que ir. E o K e o M são irmãos. O K é o irmão mais novo e o M é o irmão mais velho. Se o irmão mais novo for, o irmão mais velho tem que ir junto, beleza? Então, pode passar. Bora para a questão. Beleza. Então, a resposta correta é a letra D, né? Seguinte, se só tinham que ver qual que estava de acordo com as regras, certo? O H e o L, como eu disse para vocês, são aqueles inseparáveis. Eles não podem, se um for, o outro tem que ir, beleza? E, bom, o M é o irmão mais velho. Geralmente, quando o irmão mais velho vai, ele não precisa da permissão da supervisão do irmão mais novo. Só quando o irmão mais novo for, que o irmão mais velho precisa ir junto. Entendeu? Então, se o M for, o K não necessariamente precisa ir. Então, é por isso que essa é a resposta correta. Se foram escolhidos mais alunos do diurno, deve estar incluindo obrigatoriamente na equipe do aluno. Beleza, vai ser o seguinte: vocês vão ter que pôr no mínimo 2 alunos do diurno, porque não podem 3 de cada um. E deve estar incluindo. Aí vocês têm que falar qual que obrigatoriamente vai, ele sempre vai. Beleza. Se foram escolhidos mais alunos diurno, então deve estar incluído obrigatoriamente na equipe do aluno. Beleza. Vai ser o seguinte: no diurno, temos os seguintes alunos: F, G e H. O F e o G não podem andar juntos. Lembre-se disso. Então, ou o F vai, ou o G vai. Então, os dois posso trocar os dois, certo? E para completar, porque tem que ter no mínimo, tem que ter 2 alunos diurno, então o H obrigatoriamente vai com eles. Então vai ser o H, o F ou o G, tanto faz um dos dois, e aquele que sempre anda junto com o H, que no caso é o L. Como não tem a questão para marcar a letra H, então a resposta correta seria o L. Se foram escolhidos
mais alunos do noturno deve estar incluindo obrigatoriamente na equipe o aluno. É do mesmo jeito, só que dessa vez vão ter que ter 2 alunos do noturno. Beleza. Primeiro vamos pensar quais alunos estão no noturno, né? No período noturno. Que são o K, o L e o M. Eu tenho que escolher, então, 2 do período noturno e 1 do diurno, para fazer com que tenha mais alunos no noturno. Então, eu poderia utilizar o M e o K, certo? Porque, não sei se vocês lembram, mas se o K for, o M obrigatoriamente tem que ir, e pôr ou o F ou o G. Como vocês marcaram o F, a resposta estaria errada, porque ele disse obrigatoriamente. Tem como fazer com o F também, mas o F não necessariamente tem que ir. Se eu fosse o G no lugar do F, não iria mudar nada, porque iria ter o K, que iria precisar do M fosse com ele, ia ficar o K e o M, com 2 do noturno, e eu iria pôr o G então, porque o F não tá lá, então o G pode ir. Mas o porquê da resposta ser o M é o seguinte, se eu retirasse o K e fosse por o L, iria ficar L, H, K e L, H e M, sem o K. Mas, como vocês viram do primeiro exemplo, eu também consegui fazer um sem o L. Só que se a gente fosse tentar fazer sem o M, teria que ser com o L e o K. O L tem que andar junto com o H e o K tem que andar junto com o M. Então já daria 4 alunos e só podem 3. Entenderam por que a letra E? O M não precisa que o K vá com ele. Vamos lá então. Se o F e o M são escolhidos, quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Então, se o aluno F e M for escolhido, qual das seguintes afirmações são verdadeiras? Beleza, como vocês viram, tem 2 corretas, né? E ele fala o seguinte: se F e M forem escolhidos, qual das seguintes afirmações da alternativa são verdadeiras, né? Ele fala que, na resposta correta, ele fala que na equipe existem mais alunos do noturno. E na letra A ele fala que tem mais alunos do diurno. A letra B está correta, porque se eu fosse por mais alunos do diurno, eu teria então que colocar o F, o H e o M. Só que o H tem que andar junto com o L. Então teria que ser 4 alunos para ir. Mas não tem 4 alunos, eu só posso escolher 3. Então o H não pode ir, nem o G. Então só pode ir um do diurno, que seria o F. O M lembrando que o L nem o H pode ir, nem o G. Então só sobra um aluno que pode ir e não vai interferir em nada, que no caso seria o K, que também é do noturno. Ele e o M é do noturno. Então, seria 2 do noturno, né, que seria o K e o M, e o F do diurno. Foi a única forma que eu consegui de resolver essa questão, que foi o seguinte, que foi F, M e K. O K sempre vai ter na equipe para completar os 3 alunos, e ele não interfere em nada, porque seu irmão mais velho, o M, que no caso, se a K foi escolhido, o M tem que estar lá, ele já está lá. Então, tá aí as 2 respostas corretas. Se ao invés de 3 membros, a equipe pudesse ser formada por 4 membros, qual das alternativas seguintes é sempre verdadeira? Agora, vocês podem escolher 4 membros para irem, entendeu? Vocês podem escolhendo 4 alunos. Aí ele vai fazer algumas afirmações e vocês têm que ver qual que é a verdadeira. Letra A, se F for escolhido, então M também é escolhido. Se G for escolhido, então K também é escolhido. E se H é escolhido, então F também é escolhido.
Se L for escolhido, então G também é escolhido. E se M for escolhido, então K também é escolhido. Lembrando, essa questão ela fala que é sempre verdadeira, ou seja, se alguma dessas for escolhida, então a outra também tem que ser escolhida. Ela tem que ser sempre verdadeira, obrigatoriamente ela tem que ser escolhida. Beleza. Tá. A resposta correta seria F é escolhido, então M tem que ser escolhido. Então, se o F for escolhido, então o M obrigatoriamente também tem que ser escolhido. Poderia ser o seguinte, se G for escolhido, M também tem que ser escolhido. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Mas, seguinte, se o F for escolhido, então eu não posso pôr nem o G, posso pôr o K e o M, só que aí eu teria que pôr o H e o L, e não teria espaço para eles. Ou seja, o K não pode ir, mas o H e o L tem que ir para completar os outros dois que vão faltar no final. Então, seria F, H e o L, que são os inseparáveis. Se eu fosse pôr o K em vez do M, o M teria que ir junto. E não pode, porque assim daria 5 alunos escolhidos. Só que se o M for, não precisa do K ir. Beleza? O K não precisa ir. Então, é o seguinte, se o F for escolhido, o H e o L vai ser escolhido de qualquer forma, porém não tem essa questão. Tem, na verdade, a questão se H for escolhido, o F também é escolhido. É o que eu vou explicar, porque eu também fiquei em dúvida. Só que se o H for escolhido, eu posso escolher o G ao invés do F. E assim não vai ter nada de errado, porque o F não vai estar lá, vai ter só o G. Então seria G, H e L e o M. Só que não tem essa questão, beleza? Não tem a do G, então M é escolhido. Só tem o F, então M é escolhido. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.